Bom dia. Hoje é a continuação do tema de ontem sobre o significado da parábola do semeador. Falei que a semente caiu entre o caminho, entre as pedras, entre os espinhos e também em terra boa. Mas qual é o significado disso? Bom, essa parábola ensina sobre o efeito da mensagem no coração humano. A semente é a mensagem, é a palavra de Deus. Ela é dada a toda a humanidade. Mas o que acontece quando essa semente, quando essa palavra chega no coração, é o que Jesus ensinou nessa parábola. A primeira caiu no caminho. E Jesus falou que os pássaros vieram e comeram logo. O que significa? Quem são essas pessoas? Aqui diz que são pessoas que ouvem a mensagem, mas as atrações, os prazeres do mundo não deixam elas terem interesse na mensagem. Elas percebem que aquela mensagem não é para elas, assim elas entendem. Elas não percebem a necessidade, o perigo que correm. O inimigo de Deus está presente para não deixar que a palavra de Deus faça o seu efeito. Inclusive nas congregações, nos cultos, Satanás e os anjos maus também estão presentes. Não permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe no coração humano para que seja tocado e entregue a vida ao Senhor Jesus. Então a pessoa passa a prestar atenção em alguma coisa que não agrada no pregador, em sua forma de falar ou suas atitudes, e em vez de se concentrar no sermão, se concentra nos defeitos ou, entre aspas, em alguma coisa. E não permite que aquela mensagem possa impactar aquela vida. A palavra de Deus fica sem efeito. Sabe, existem pessoas que são instrumentos de Satanás sem perceber. Chegam em casa após um culto e na hora da refeição começam a falar mal do pregador, começam a falar mal de alguém que desempenhou algum papel na casa de Deus. E ali, muitas vezes perante os filhos, há uma maledicência, há uma crítica, e ali são implantados na vida da família a descrença, o desrespeito para com as pessoas que trabalham para Deus. E o coração daqueles filhos passam a se endurecer. Assim é com as pessoas que estão pelo caminho, o solo do coração. Já a semente que cai na área das pedras são pessoas que ouvem a mensagem e logo as aceitam com alegria. Mas a parábola mostra que vindo o sol, ela queima a sua raiz. O que significa? Vindo a angústia, vindo a perseguição, logo se ofende e abandona a fé. Nas pedras, ela não pode se aprofundar e a sua raiz não consegue ir fundo. Ela fica na superfície e logo se esquenta e pode morrer. Quem são essas pessoas? São pessoas que têm em seu coração o amor do próprio eu, o egoísmo. O amor ao eu não está dominado ainda. Veja esse texto da página 16 do livro Parábolas de Jesus. Ainda não viram a extraordinária iniquidade do pecado e o coração não está humilhado pelo sentimento de culpabilidade. Esta classe pode ser convencida com facilidade e parecer de promissores conversos, mas só possuem religião superficial. Sabe, é um grupo de pessoas que não calculam o custo, não refletem o que exige a palavra de Deus, não se submetem à direção que a Bíblia mostra. Jesus ensinou em Marcos 8,34, diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida espiritual se deve à união do crente com Cristo. Mas o solo de pedras são pessoas que confiam em si mesmas e ao calor do sol se seca. Muitos aceitam o evangelho para se proteger de sofrimento ou para ter prosperidade, quando a palavra de Deus ensina que aqueles que seguem a Jesus terão aflições. Também essas pessoas se ofendem quando a palavra de Deus mostra algum pecado que é acariciado ou que exige a renúncia e sacrifício.
eles olham com desvantagem para essas coisas e esquecem de olhar para a eternidade que está tão próxima para aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Veja esse texto que está na página 17 também do livro Parábolas de Jesus. Muitos há que dizem servir a Deus, mas não têm conhecimento experimental dele. O desejo de fazer sua vontade baseia-se em suas próprias inclinações e não na profunda convicção efetuada pelo Espírito Santo. Seu procedimento não está em harmonia com a lei de Deus. Professam aceitar a Cristo como seu Salvador. Contudo, não creem que lhes dará forças para vencer o pecado. Não têm relação pessoal com o Salvador vivo, e seu caráter revela faltas herdadas e cultivadas. Então, olha o que diz aqui, em João 3,7 e também João 3,3, Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Ele falou: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É preciso ser uma nova criatura. Morrer para o próprio eu. Esse é o resumo. A gente precisa entregar a vida a Cristo. Não fazer a nossa vontade, mas somente a dele. Precisamos reconhecer nossas imperfeições e confessar a Deus cada pecado cometido. Caso contrário, a raiz vai morrer e vai perder a vida espiritual. Somente quando entregamos a vida verdadeiramente ao Senhor Jesus é que poderemos crescer como a planta e produzir frutos para a glória dele. Sabe, aqui na página 17 tem um texto muito forte que diz assim: verdadeira santidade é integridade no serviço de Deus. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido. Exige o coração, a mente e o intelecto e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. Muito forte, não? Sabe, Cristo entregou tudo por nós. Ele deixou o seu trono de glória no céu para vir a esse mundo e viver de forma humilde, a viver em sofrimento e morrer uma das piores mortes que existe aqui no mundo. Mas o seu sofrimento, a sua dor não foi tanto pela cruz, mas foi pelo peso do pecado que carregou sobre si. Seu coração se rompeu, explodiu, saindo água e sangue separadamente. Sabe? Aqui na página 18 diz assim: se amamos a Jesus, gostaríamos de viver para Ele, de apresentar-lhe nossa oferta de gratidão, de trabalhar para Ele. O próprio serviço será fácil. Anelaremos sofrimento, labuta e sacrifício por sua causa. Simpatizaremos com seu anseio pela salvação dos homens. Sentiremos pelos homens a mesma terna paixão que ele sentiu. Está na página 18 do livro Parábolas de Jesus. E veja também esse texto. Essa é a religião de Cristo. Qualquer coisa menos que isso é um engano. Nenhuma simples teoria da verdade ou profissão de discipulado salvará a pessoa alguma. Não pertencemos a Cristo se não somos inteiramente seus. É pela indiferença na vida cristã que os homens se tornam de propósito fracos e com desejos mutáveis. O esforço de servir tanto ao eu como a Cristo faz do homem ouvinte de pedregais e não resistirá quando lhe sobrevier a provação. E a provação maior virá antes da volta de Cristo. Somente os que estiverem realmente enraizados em total comunhão com o Senhor poderão estar de pé quando as pragas caírem, quando situações terríveis acontecerem nesse mundo. Hoje é o dia de nós que somos cristãos sermos verdadeiramente conectados à videira, para que os frutos apareçam e mostrem que realmente pertencemos a Cristo. A religião de Cristo envolve uma entrega total e o batismo diário do Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra em nós, se nós permitirmos, se ao acordarmos, o buscarmos de todo o coração. Amanhã vou continuar falando então sobre o solo de espinhos e o solo bom. Que Deus nos abençoe e que o nosso solo seja maravilhoso. Um grande abraço.